Vamos estar agora nos enchendo das palavras de Elohim, que são para o justo, para o salvo, gozo e alegria. Vamos estar meditando aqui, lendo um texto inicial de Bamidbar, ou Números, como aparece nas Bíblias em português. Bamidbar, a expressão que significa no deserto, é a expressão inicial desse livro e narra ali algumas das experiências vividas pelo povo de Israel no deserto, caminhando sob a direção de Elohim, sobre a liderança de Moshe e Aharon. Nós estaremos lendo o texto de Bamidbar 16, versículos 1 a 10, ou melhor, versículos 1 a 11, e depois estaremos meditando mais alguns versículos além desse. E eu quero que os irmãos tenham em mente a temática dessa mensagem, dessa meditação que preparei para estarmos aqui aprendendo, é aprendermos sobre a atitude daquele que serve a Elohim de verdade e a atitude daquele que serve a Elohim somente usando o nome de Elohim para satisfazer o seu próprio interesse. E aqui a gente vai aprender com ambas as situações o que devemos fazer se queremos de fato agradar a Elohim com o nosso serviço e como procedem aqueles que não têm interesse em agradar a Elohim com seu serviço, porque servem a si mesmos e acabam por se levantar contra as determinações de Elohim, e o seu fim é trágico. É o que nós vamos ver aqui nesse texto de hoje. Vamos ler responsivamente. E Korah, filho de Itchar, filho de Kehat, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Aviram, filhos de Eliav, e a On, filho de Pelet, filhos de Reuven. Reuniram-se contra Moshe e contra Aharon e disseram a eles: muito é para vós, porque toda a Edá, todos eles são sagrados, e no meio deles está Yahuvá. Por que vos elevais sobre a assembleia de Yahuvá? E falou a Korah e a toda a sua Edá, dizendo: de manhã fará saber Yahuvá o que é para ele o sagrado, o que ele faz aproximar-se dele, e o que ele escolher para aproximar-se dele. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante Yahuvá. E será que o homem a quem Yahuvá escolher, este será o sagrado. Baste-vos, filho de Levi. Porventura pouco para vós é que o Elohim de Israel vos separou da Edá de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério da morada de Yahuvá, e está perante a Edá para ministrar-lhe? Pelo que tu e toda a tua Edá estáis reunidos contra Yahuvá, e Aharon, que é ele, que murmurais contra ele. Até aqui é a nossa leitura inicial. Então, esse texto trata de um episódio ocorrido ali no deserto, que nós conhecemos e já estudamos bastante sobre este momento que vivido, sobre essa rebelião levantada por Korah, Datã e Aviram. Eu queria chamar a atenção a alguns pontos aqui, dentro deste tema que separamos para hoje. Começando aqui do versículo 1, aqui é detalhado algo a respeito de Korah, Datã e Aviram. No caso de Korah, que era o líder dessa rebelião, que no versículo 1 diz que ele era filho de Itchar,
filho de Kehat, filho de Levi. Então, ele era da tribo de Levi. Por isso que Moshe também, nos versículos finais que nós lemos, ele questiona: pouco é para vós que vocês já tenham sido selecionados por Elohim para fazerem este serviço sagrado, exclusivo, que havia sido entregue nas mãos da tribo de Levi. E da tribo de Levi foi separado Aharon e seus filhos para exercerem um ministério dentro da morada, perante Yahuvá. Mas aqui Cora, ele não era da linhagem de Aharon. A gente vê aqui que ele era de Itzhar. Então ele não era de Aharon. Por isso não tinha acesso ao sacerdócio para ministrar perante Yahuvá. Mas ele era da tribo de Levi e, portanto, tinha suas atribuições como levita. Mas isso não era suficiente para ele, e por isso Moshe vai questioná-lo. Os demais aqui, Datã e Aviram, e On, filho de Pelet, eles eram de Reuven, ou seja, o primogênito, primeiro que nasceu na casa de Yaakov, dos seus 12 filhos. Eles aqui já não tinham a função do serviço na morada. Então, qual era o interesse deles? Qual era a procura nessa rebelião? A gente vê mais à frente que o objetivo deles era exercer um poder, exercer um domínio sobre o povo de Israel. Aqui eles não estavam tão envolvidos com o serviço da morada, mas queriam também, de alguma forma, exercer aquela liderança. E aqui no versículo 2, a gente prossegue e vê um outro detalhe, que as pessoas, quando estão procurando vencer numa rebelião, principalmente em se tratando de algo que é injusto, desonesto, elas vão se agarrar a ferramentas, artifícios que possam dar força à sua rebelião, força ao seu confronto, né? Ou então para validar o seu argumento. E aqui o que esses homens fizeram? Eles se ajuntaram com 250 varões dos filhos de Israel. E o que eles eram? Eles eram maiorais da Edá. Maiorais da Edá, que foram convocados para o ajuntamento. E aqui a expressão é que eles eram varões de nome. Ou seja, eram pessoas que tinham influência no meio do povo de Israel. Então, pega os influenciadores, né, convence de que a causa também é deles, e aí esses influenciadores se ajuntam com esse que começou a rebelião e parecem ser uma coisa só, mas cada um está buscando ali o seu interesse. Então, é algo a se observar. Quando a pessoa fica se cercando de pessoas que ostentam títulos, pessoas famosas, pessoas que influenciam para dirigir a opinião do povo para um lado, né, para tentar disfarçar a sua própria intenção, você já sabe que essa pessoa ela não está interessada em servir a Yahuvá, servir a Elohim. Essa pessoa está procurando seus próprios interesses. E que no seu discurso, muitas vezes não vai ser manifestado. Vai fazer de tudo para esconder a realidade. Mas nas suas obras, se você comparar com a instrução de Yahuvá, os seus mandamentos, estatutos e juízos, você vai ver que essa pessoa não está interessada em agradar a Yahuvá. E a gente vê aqui no versículo 3 que esses homens vão usar o nome de Yahuvá para fazer parecer que eles querem alguma coisa com Yahuvá. Aqui no versículo 2 eu comentei assim: o partido dos revolucionários estava cheio de gente com nome conhecido, gente famosa, gente que influenciava o povo. E para que isso? Para que eles tivessem o menor esforço. Uma vez derrubando ali aquela pessoa que era o alvo deles, eles conseguiriam depois dominar sobre o povo. E no versículo 3, eles vão apresentar o argumento deles para a rebelião. Reuniram-se contra Moshe
Então veja que o texto aqui, embora Moshe tenha sido o escritor, ele deixa claro que eles estavam se levantando contra a pessoa de Moshe, na aparência. Mas a gente vai ver mais para frente que a atitude deles demonstra contra quem eles estão se revoltando. Contra Moshe e contra Aharon. Porque Moshe era o líder do povo e Aharon era o grande sacerdote, o grande ministro na morada de Yahuvá. Então ele era o chefe dos ministros. Só a família dele podia acessar a morada. E a família dele tinha uma posição de destaque no meio do povo. Eram eles que julgavam, né, na última instância de julgamento. Eram eles que faziam as investigações, as análises ali do povo e faziam os sacrifícios. E ninguém mais podia fazer isso. Eram eles que ofereciam incenso perante Yahuvá. Era exclusividade. E aí, para aqueles que gostam de igualdade para todos, vem o discurso aqui dos rebeldes. Muito é para vós, porque toda a Edá, todos eles são sagrados. E no meio deles está Yahuvá. Por que vos elevais sobre a assembleia de Yahuvá? Então aqui são 2 pontos que eu gostaria de destacar nesse discurso revolucionário deles. Primeiro ponto, o povo de Israel era de fato sagrado? Todo ele? Yahuvá disse, sereis sagrado, né? Sereis santo, porque eu sou santo. Sereis para mim possessão peculiar, sagrado. Então o povo de Israel era sagrado. Só que naquele momento ali, eles já tinham passado por aquela grande falha, aquela grande derrota moral, quando ao pé do monte eles fizeram um bezerro de ouro, e aí Yahuvá, que tinha como propósito fazer deles uma nação sacerdotal, agora restringiu o sacerdócio, não só a uma tribo, como a uma família. Era para ser uma nação de sacerdotes, todos eles ministrando perante Yahuvá. Assim como é hoje na Edá do Senhor Yeshua. Todos nós exercemos esse sacerdócio, o verdadeiro sacerdócio, o eterno. E aquele que era a figura, o sacerdócio dos levitas, era para ser todo o povo, mas devido ao abandono deles de Yahuvá para servir aquele bezerro de ouro, Yahuvá se enfureceu contra eles e deu uma ordem. E quem cumpriu essa ordem foram os filhos de Levi. E eles foram abençoados com o sacerdócio, ao obedecerem a Yahuvá. Então, a nação de Israel era uma nação sagrada. Diante dos demais povos, era uma nação especial. Só que o exercício desse serviço perante Yahuvá era um privilégio dado à tribo de Levi, e especificamente do ministério na morada, aos filhos de Aharon. Então, o discurso dele tem uma falha aí. O que ele quer dizer que todo o povo é sagrado? Ele se levantou contra Aharon. Porque Aharon e a sua família tinham a exclusividade do serviço na morada. E o que ele quer dizer com isso? Todo o povo pode fazer isso. Mas isso estava de acordo com a determinação de Yahuvá? Não. Então, no discurso, eles estavam ganhando o coração do povo. Não, todo o povo aqui é sagrado, todo mundo tem condições, capacidade, inteligência, né, e pureza para fazer esse serviço na morada. E me veio à mente agora aquele exemplo dos próprios filhos de Aharon, né? Mesmo sendo filhos de Aharon, tendo ali a unção para fazer o serviço na morada, eles foram fazer de forma errada. Oferecer um fogo estranho, diferente do que Yahuvá tinha determinado. E por isso eles foram mortos. Imagina sendo alguém que é de uma família não autorizada por Yahuvá. Então eles estavam usando esse discurso para ganhar o coração do povo. Todo mundo é sagrado, todo mundo pode. Mas a palavra de Elohim, né, aqui Bamidbar já vem depois de todas aquelas determinações de Vaikra, de Levítico, em que ele unge a família de Aharon e diz que só eles poderiam entrar na morada, só os Leviim, a tribo de Levi poderia pegar, desmontar e montar a morada e carregar os seus utensílios. Para carregar a Arca da Aliança tinha que ser no ombro dos sacerdotes,
sacerdotes, não podia ser qualquer um. Qualquer um do povo, todo mundo é sagrado, todo mundo pode carregar a arca. Aí você manda ele conversar com Davi. Vai conversar com Davi para ver se qualquer um pode carregar. Se até usar, que era, né, dos levitas, foi tocar na arca, né, indevidamente, ele morreu, quanto mais que não era. Então, o discurso deles estava completamente contrário à palavra de Yahuvá. E por aí você já vê que, embora eles digam, e no meio deles está Yahuvá, querendo dizer com isso que Yahuvá vai abençoar, basta o coração estar bem intencionado, basta a pessoa realmente estar com sinceridade, que Yahuvá vai aceitar. Na verdade, estava indo contra as determinações de Yahuvá. E o segundo ponto aqui é uma acusação que eles fazem contra Moshe e Aharon. Eles dizem assim: por que vos elevais sobre a Assembleia de Yahuvá? Eles fazem essa pergunta querendo dizer o quê? Moshe, você está sendo arrogante, soberbo, achando que está acima do povo, é melhor do que todo mundo? Houve um momento em que até os irmãos de Moshe tiveram aí o seu deslize. Que eles usaram uma desculpa pelo fato de Moshe ter tomado uma mulher de Cush, né, que era o povo que aparece em português da Etiópia. Mas o que eles tinham no coração é que era aquele ciúme. Elohim também fala com a gente. Elohim também pode usar a gente para liderar o povo. Né? E aí o que o Senhor fez foi aquilo, né, de punir a Miriam com uma lepra na face, e Aharon não tinha condições de interceder pela sua irmã, porque ele também estava no erro. E Moshe teve que interceder pelos seus irmãos. Então esses aqui eles estavam acusando Moshe de ter se levantado. Mas foi isso que aconteceu? Aharon se levantou no meio do povo, ele se elevou e começou a subjugar o povo? Vamos ver aqui um texto que comprova que essa acusação é falsa. Lá no início, quando Yahuvá chamou Moshe, em Shemot, como aparece aí em português, Êxodo, no capítulo 3, os irmãos guardem esse texto de Bamidbar 16, nós estaremos voltando a ele. Vamos lá para Shemot 3, versículos 10 a 13. Pegar um trecho ali da chamada do Senhor a Moshe. Ele está ali pastoreando as ovelhas e de repente ele se depara com um fenômeno diferente, uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Ele se aproxima e Yahuvá vai falar com ele. Aqui no versículo 10, no meio das palavras de Yahuvá, ele vai dar ordem a Moshe, dizendo assim: venha agora, pois, e eu te enviarei a Paró, ou Paró, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, de Mitzraim. Então Moshe disse a Elohim: quem sou eu que vá a Paró e tire de Mitzraim os filhos de Israel? Olha a postura de Moshe. Ele já tinha passado por uma experiência, quando ele estava lá na sua juventude, né, no auge da sua força, ainda em Mitzraim, quando ele quis defender o seu irmão, mas houve o questionamento: quem te constituiu por príncipe sobre nós? Ou seja, por que você está querendo se elevar sobre nós? Quem foi que determinou isso? E aí Moshe, ele temeu, porque aquela causa tinha sido descoberta de ele ter morto um Mitzri, e fugiu. E aí aquilo ficou no coração dele. Agora o Senhor chama, ele já está com 80 anos, o dobro da idade, e ele questiona: mas quem sou eu, Yahuvá, para tu enviares a mim? Não tem ninguém melhor, não? Quem sou eu para que vá a Paró e tire de Mitzraim os filhos de Israel? Elohim disse: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo de Mitzraim, servireis a Elohim neste monte. Então disse Moshe a Elohim: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Elohim de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Moshe começa a fazer questionamento.
mostrando a resistência que ele tinha em querer assumir não só essa missão de tirar o povo de uma nação que na época tinha um grande poder militar, mas também o fato de, tirando o povo de lá, ele ia ter que ser o líder daquele povo. Ia ter que conduzir no deserto. E a gente, lendo a história do povo no deserto, vê quanto Moshe sofreu na mão do povo. Toda hora era o povo murmurando. Ah, não tem água. Ah, não tem carne. Ah, o Senhor nos trouxe para cá para morrer nesse deserto. Agora é o mar. Agora é todo momento reclamação. Mas Moshe, uma vez que ele assumiu a missão, ele não largou de mão. Ele, como um servo fiel e verdadeiro Elohim, ele prosseguiu, sem buscar os seus próprios interesses. E aqui a gente pula agora para o capítulo 4, versículo 1. Ainda é a conversa entre Yahová e Moshe. Moshe pergunta, mas eles vão perguntar o nome. Qual vai ser o nome? Aí Yahová vai dizer, você vai dizer isso. E aí Moshe vai fazer mais um questionamento aqui. Então respondeu Moshe e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, Yahová não te apareceu. Qual é a prova que você tem? E aí Yahová vai dizer para ele, olha, vou te dar esses sinais aqui. Vai mandar ele lançar a vara, vai colocar a mão no peito. E a gente vai lá para o versículo 10. Moshe vai apresentar mais uma resistência aqui. Para Yahová passar a missão para outro. Porque eu estou aqui no meu pastoreio de ovelhas, minhas ovelhinhas. Estou aqui com a minha família estabelecida, com o meu sogro que é bom comigo, né, me recebeu. Estou tranquilo. Vou lá para Mitzrayim, para aquela terra de onde eu fugi. Né, o povo não quer saber de mim. Quem te constituiu príncipe sobre nós? E aí eu vou tirar aquele povo. E aí depois... Né, todo um trabalho. E então a gente está tentando convencer Yahová a enviar outro. Versículo 10. Então disse Moshe a Yahová, ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. E disse-lhe Yahová, quem fez a boca do Adão? Ou quem fez o mudo, o surdo, o que vê, ou o cego? Não sou eu, Yahová? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, ah, meu Senhor, envia outro. Envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira de Yahová contra Moshe e disse, não é Aharon, Levi, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, vendo-te, se alegrará o seu coração. E aí Moshe parou de apresentar dificuldade. Então, não, tudo bem, eu vou, Senhor. Aharon vai comigo, aí vai me ajudar, qualquer coisa, se apertar, né, somos dois. Então, esses textos aqui mostram algo sobre a personalidade de Moshe, sobre o caráter dele em relação ao povo. E quando ele recebeu a missão, ele não tinha esse vislumbre de poder, de domínio sobre o povo. Ele queria que o povo fosse livre, fosse liberto da escravidão? Queria. Mas ele não se via como preparado, capacitado para aquela missão. Mas aqueles rebeldes lá, de Bamidbar, falando, todo o povo é sagrado, todo mundo pode, todo mundo está capacitado, todo mundo, quando ouvir murmuração, vai fazer como Moshe, todo mundo, quando Yahová disser, eu vou destruir esse povo, vai interceder pelo povo. Vamos ver se era assim. Vamos voltar lá para o nosso texto. Bamidbar 16. Então, a gente... Nesse versículo 3 aqui, diante dessa acusação que eles fizeram, dizendo que Moshe e Aharon se levantava diante do povo, é uma acusação falsa, porque Moshe nunca quis exercer domínio sobre o povo. Ele aceitou simplesmente a missão dada por Elohim. E aí eu escrevi uma pergunta aqui. Korah e sua turma queriam o poder, mas eles estavam dispostos a seguir as ordens de Elohim e servir ao povo? Qual era a intenção deles? Por que eles estavam dizendo aquelas coisas, se levantando contra Moshe e contra Aharon? É porque eles olharam para Moshe e Aharon, vocês estão conduzindo errado aí o povo. Não é isso que Elohim quer. Elohim me revelou algo aqui. Não é por esse deserto. Ele nos prometeu que ia ser por pastos verdejantes, águas tranquilas, né? Mansamente.
E aqui só está sofrimento. Moshe, Aharon, tem alguma coisa errada com vocês. Vocês estão na igreja errada. Né? Aquele discurso que o pessoal usa. Eles não falaram nada disso. Eles simplesmente falaram, olha, todo o povo é sagrado. Vocês não... Por que vocês se elevam? Todo mundo igual. Mas o objetivo deles era o quê? Assumir o lugar de Moshe e Aharon. Eles não iam tratar o povo como igual. Eles queriam implantar uma democracia. Se todo mundo é igual, então todo mundo pode, então todo mundo é candidato. Vamos fazer uma votação aqui. Eles não queriam a ordem de Yahuvá. Yahuvá não era o líder deles. Eles queriam implantar a democracia, mas obviamente que ao implantar uma democracia eles iam fazer de tudo para assumir o poder. E não estavam interessados em fazer a vontade de Yahuvá. Então aqui no versículo 4 de Bamidbar 16, a gente vê a atitude de Moshe diante dessa acusação deles. Você aí está buscando se elevar diante do povo? Ouviu Moshe e caiu sobre as suas faces. E falou a Corá e a toda a sua edá. Interessante que esse texto aqui eu uso na aula do Vereda da Vida para mostrar a aparição dessas palavras Kahal e Edá, que são traduzidas por congregação, assembleia, comunidade. E aqui ele usa essa palavra Edá. E falou Corá e toda a sua Edá. Ou poderia ser toda a sua assembleia, toda a sua igreja. Então já tinha colocado ali a sua igreja contra Moshe, dizendo, de manhã fará saber Yahuvá o que é para ele, o sagrado, o que ele faz aproximar-se dele, e o que ele escolher fará aproximar-se dele. Então Moshe já cortou aí a democracia pela raiz. Já que vocês querem servir a Yahuvá, deixa que ele escolha. Então vamos nos apresentar diante dele e ele vai escolher, vai indicar quem é o seu sagrado. E veja que ele não está reivindicando. Não, a posição é minha e Yahuvá me colocou aqui, daqui ninguém me tira. Nem colocou assim, não, vocês sabem com quem vocês estão falando? Por que eu me elevo? Porque eu sou príncipe de Mitzrayim. Eu aprendi as ciências de Mitzrayim. Eu era guerreiro poderoso, eu venci muita gente. Vocês vêm aqui para um duelo de espada comigo? Você não aguenta 1 minuto. Não era isso. Moshe caiu com seu rosto em face. Por que ele caiu? Eu escrevi aqui para resumir. Moshe sabia que aqueles varões estavam se levantando contra Yahuvá, não contra ele, contra Aharon. Contra Yahuvá e contra os seus estatutos, porque quem estabeleceu que o ministério na morada seria exercido por Aharon e seus filhos foi Yahuvá. Quem mandou que Moshe ungisse essa família foi Yahuvá. Não foi Moshe que escolheu. Ah, não, você escolheu ele porque ele é seu irmão, né? Parceiro. Não foi por isso. É nepotismo. Aí vem a lei do nepotismo contra Moshe, né? A tua irmã aí profetiza também, todo mundo no bem bom. Então Moshe caiu com seu rosto em face. Por quê? Sobre as suas faces. Porque ele sabia que eles estavam se levantando contra Yahuvá e que isso não ficaria impune. Eles estavam se colocando em grande perigo. Então Moshe, nem com ele mesmo, ele sabia que, tudo bem, vocês querem guiar o povo, se Yahuvá quiser, pode guiar. Ele não estava apegado, não, esse lugar é meu, ninguém vai tomar de mim, e eu vou mandar descer fogo do céu, vou mandar abrir a terra, né? Depois eles vão até ser engolidos pela terra, né? Mas não por causa do ego de Moshe. Nós vamos ver o porquê. Então Moshe ele teve essa atitude porque ele sabia o perigo que aqueles homens estavam se metendo. Vocês estão se levantando contra Yahuvá, não fiz nada do meu desejo. Eu fiz porque Yahuvá mandou. E aí ele vai dizer, vamos fazer isto. Versículo 6. Já que eles estavam se levantando contra Moshe e Aharon, Moshe porque era o líder, né, o mediador ali entre o povo e Yahuvá, e o próprio povo declarou, fale Yahuvá contigo. E você vem e transmite as palavras para nós. Então o próprio povo reconheceu que Moshe ele tinha essa intimidade com Yahuvá e condições para se apresentar diante dele. Então não foi Moshe que decidiu, agora sou eu, agora sou o ditador. Não.
E, além disso, aqui como nós vemos, o sacerdócio foi dado exclusivamente a Aharon. Então, quem ofereceu incenso era Aharon e seus filhos. Mas aí Moshe, já que eles estavam questionando a exclusividade, Moshe falou isso. Fazei isto, tomai vós incensários, Korah e toda a sua edá. Então, cada um pega o seu incensário, coloque incenso ali, e a gente vai apresentar diante de Yahuvá. Aquele a quem Yahuvá receber, esse é o seu sagrado. E eu já mencionei aqui o que aconteceu com os próprios filhos de Aharon. Porque ofereceram em desacordo com o mandamento de Elohim. E aqui Moshe propõe. Então vamos cada um oferecer incenso. Vamos ver se todos são realmente preparados, ungidos, sagrados para este serviço. E aqui no versículo 9, ele vai fazer aquele questionamento, versículos 9, 10 e 11. Yahuvá já deu uma oportunidade, um privilégio para vocês, mas vocês querem ainda mais? Então vamos testar aqui. Vamos consultar Yahuvá. Aqui no versículo 5, eu comentei assim: a atitude de Moshe não foi discutir com os revolucionários para provar qual é o melhor sistema de governo, de administração. Ele apresentou a solução. Vamos deixar Yahuvá decidir. Vamos apresentar Yahuvá. Isso é uma lição para nós. Estamos servindo a quem? Servindo a Yahuvá? Então vamos deixar que ele nos guie, nos conduza. Aí a pessoa se levanta, o mundo, como o Senhor Yeshua disse, o mundo vai vos odiar. Vos odiará não porque vocês fizeram alguma coisa de errado, mas por causa do meu nome. Porque eles não conhecem meu Pai. Também não vão conhecer quem são vocês. Mas aí ele diz o que para a gente fazer, o que a gente deve fazer quando formos perseguidos, injuriados, maltratados por causa do nome dele. É brigar? Não, você sabe quem eu sou? Até quando aqueles discípulos, Jacob e Yohanan, disseram: Senhor, queres que roguemos, Pai, que desça fogo do céu e os consuma? Ele falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Não era hora para aquilo. O Senhor sabia que o povo estava perdido e precisava de alguém que orientasse. Então já era esperado que o povo tivesse uma atitude insana em relação ao filho de Elohim. Então a pessoa, quando está obstinada pelo poder e não conhece Elohim, nem quer servi-lo, você só pode esperar atitudes ruins dessa pessoa. E aí ele vai te transformar num alvo, sendo que o que você fez de mal? Não, é porque essa pessoa tem um problema com Elohim, e você, ao servir a Elohim, representa um problema para essa pessoa. E aí devemos seguir o exemplo aqui de Moshe. Vamos entregar nas mãos de Elohim e deixar que ele mostre. Afinal, a obra é dele. Nós somos servos dele. E ele fará saber quem é o seu sagrado. Aqui no versículo 6, depois da proposição de Moshe, que eles tomassem o incensário, né, a gente vê que eles vão tomar os incensários, vão se atrever a oferecer o incenso. Né? Eles estavam questionando: quem é Aharon? Por que ele se eleva sobre nós? E não foi ele que construiu, que fabricou o bezerro de ouro e fez o povo pecar? Como é que pode um homem desse ser um ministro? Mas foi Yahuvá que determinou. Moshe não questionou. Moshe não sabia que foi Aharon que... O próprio Aharon confessou. O povo me pressionou e eu fiz. Saiu esse bezerro aí. Né? Como quem diz assim, saiu do nada. Né? Eu joguei no fogo e saiu o bezerro. Aí não, ele foi lá, modelou, fez todo o trabalho ali de arte para sair um bezerro. Mas Yahuvá o perdoou e o colocou para ser o seu grande ministro na sua morada. Mas aqueles homens não queriam aceitar isso, porque pela lógica, Aharon não era digno. E aí a gente vai aqui para... No versículo 10, eu escrevi aqui o seguinte. Moshe diz assim: e te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Escrevi assim: Korah e sua edá queriam uma posição que não foi dada por Yahuvá, e não estavam agradecidos por já terem uma posição privilegiada.
A verdade é que eles queriam exercer o domínio sobre o povo. Você pode até dar para uma pessoa que é obstinada, não quer servir Yahová, não tem esse espírito de servo, mas quer sempre destaque, que as pessoas olhem, né? Olhem para mim. Poxa, está todo mundo olhando para Moshe, todo mundo recorre a Aharon e os seus filhos para consultar o Senhor, para julgamento e para tudo, e a gente aqui só fica carregando peso, só fica fazendo faxina, né? Aquele obreiro que, não fui chamado para limpar banheiro, né? Ele estava com esse sentimento. Só carrega peso, enquanto Aharon fica lá comendo a carne do sacrifício, os filhos dele. Era esse o pensamento que estava na cabeça deles. Não queriam servir Yahová. Então, por mais que você dê posição a essa pessoa, por mais que você dê grandeza, bata palma, elogie, essa pessoa nunca vai se dar por satisfeita, porque o coração dela não está voltado para servir Yahová. Enquanto que Moshe, os irmãos brigam com ele e ele não fala nada, os líderes brigam com ele e não fala nada, falam, vamos diante de Yahová, deixa que ele fala. O que ele disser, está feito, eu aceito. Então, Moshe ainda vai tentar persuadi-los. Olha, vocês já receberam tamanho privilégio? O que é isso? Não se ponham nessa condição de atrair a ira de Yahová. Mas eles não deram ouvido. Eles queriam destaque de Aharon, queriam lugar de Moshe e os transformaram em alvo. Não porque eles tivessem feito algo ruim, mas porque eles estavam contra as ordens de Yahová. E a gente prossegue na leitura aqui. A gente leu até o 11. No versículo 12, Moshe vai ter uma outra atitude que é louvável e deve ser exemplo para nós seguirmos. No versículo 12, Moshe enviou a chamar a Datã e Aviram, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Moshe ele sabia que Corá não ficaria impune por causa daquela atitude, de ter levantado o povo contra Yahová, contra os seus servos. E Moshe sabia que todos que estivessem junto de Corá sofreriam a mesma pena. E aqui ele está tentando persuadir Datã e Aviram, que eram alguns dos seus aliados, a não fazer aquela parte daquela rebelião. Mas eles, não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma Eretz que mana leite e mel. Eretz aqui, terra, né? Lugar. Para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós. Então, novamente, eles vão acusar Moshe de estar exercendo senhorio sobre eles, o que não era verdade. Porque tudo que Moshe fazia era consultar Yahová e repassar para o povo, conforme o povo mesmo pediu. E eles vão falar que a terra de Mitzrayim, onde os israelitas eram escravos, era a terra que mana leite e mel. Aqui chamando Yahová de enganador, porque quem prometeu não foi Moshe, que ia dar para eles uma possessão que mana leite e mel. Mas eles estavam se levantando contra Moshe, porque Moshe representava a pessoa ali de Yahová. Versículo 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes varões? Não subiremos. Aqui você percebe qual era a intenção deles. O que eles queriam? Eles queriam campos, vinhas, comida boa, tranquilidade, sombra e água fresca. E como eles estavam naquele deserto, tendo que obedecer, a nuvem parou. Por que a gente não continua? A nuvem parou. Se você quiser continuar, vai aí, segue o teu caminho. Mas a nuvem parou, estacionou, o povo estaciona também. Mas eu estava dormindo aqui, a coluna vai levantar agora. Só dormi 1 hora, estou sem dormir há 1 semana. Aí vai murmurar. Tinha que obedecer, aprender a obedecer a Yahová. Então imagina o coração desse povo que não queria servir. Um coração de uma pessoa que se acha Senhor, que acha que pode mandar melhor do que Elohim. Tal era a fúria desses homens contra Yahová e contra os seus servos. E eu escrevi aqui, os demais cabeças que se uniram a Corá queriam mordomias. Não queriam obedecer. Não queriam esperar. Não queriam ter trabalho. Tal como aqueles que pregam sobre prosperidade e prometem que as pessoas vão para o céu andar em ruas de ouro.
E as pessoas não aprendem a servir a Yahová como Moshe, fiel em toda a sua casa. Tudo quanto Yahová mandou, ele fez. Houve algumas falhas, né, enquanto usando a lógica, por exemplo, aquele caso da rocha, né, que era para ele falar a rocha, ele acabou ferindo e por isso perdeu o privilégio de entrar com o povo em Quená. Mas em tudo, Moshe ele se preocupava em agradar a Elohim como um bom servo. Mas aqueles que pregam sobre essas coisas, vamos andar em ruas de ouro, por que a pessoa fica tentando atrair a alma? Vamos para o céu andar em ruas de ouro. Mas não tem ninguém lá importante, não? No céu, quem é que mora lá no céu? Né? Quem é que tem um trono lá no céu? Não tem ninguém mais importante do que ruas de ouro, mar de cristal? Para a pessoa ficar falando só de coisas materiais? E assim estavam esses homens. Eles queriam terra que mana leite e mel, campos e vinhas, né? Tranquilidade. Então Moshe irou-se muito, versículo 15, e disse a Yahová, não atentes para a sua oferta. Nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Então Moshe mais uma vez vai recorrer a Yahová, não vai xingar, não vai praguejar, não vai amaldiçoar. Ele vai dizer, Yahová, julga entre mim e eles. Tu sabes que eu não fiz nenhum mal, tudo que tenho feito e dito está de acordo com a tua vontade. Mas eles vêm me acusar dizendo que eu estou me apoderando do povo, que eu sou um ditador, sou um tirano, não sei reconhecer um obreiro de valor, não sei dar cargo para um, cargo para outro, oportunidade. Eu não posso pregar, eu não posso cantar, eu não posso pular e saltar no meio da assembleia, porque só ele, só ela. E Moshe fala, não receba as ofertas deles, porque eles estão em rebelião. E aí vai ocorrer ali a chegada do momento, né, em que eles vão oferecer o incensário. Aqui no versículo 18, não vai ter o desfecho aí desse momento. Moshe vai dizer que eles tomem cada um o seu incenso e chegou a hora de oferecer. Tomaram, pois, cada um o seu incensário e neles puseram fogo. E neles deitaram incenso. E se puseram perante a porta da tenda do encontro com Moshe e Aharon. E Corá fez ajuntar contra eles toda a Edá, a porta da tenda do encontro. Então a glória de Yahová apareceu a toda a Edá. E falou Yahová a Moshe e Aharon, dizendo, apartai-vos do meio desta Edá, do meio desta assembleia, desta congregação, e os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Elohim dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda esta Edá? Então, mais uma vez, a atitude dos servos do Senhor, demonstrando que eles não estavam apegados, preocupados com a sua posição, mas estavam interessados em servir Yahová, e que sabiam que o projeto de Yahová era conduzir este povo para ser uma luz para as nações e para trazer finalmente um ungido. Introduzi-los na possessão prometida a Abraham, Isaac e Jacó, e assim o nome de Yahová ser glorificado perante as nações. E é que eles vão interceder até pelos seus adversários, para que a obra de Yahová não fosse comprometida. Eles vão dizer, pecará um só homem? Senhor, esse povo não sabe o que está fazendo. Eles usaram um discurso que pegou o coração desse povo, mas esse povo não sabe o que eles estão fazendo, que eles estão indo contra as tuas determinações, leis, estatutos, juízos, e que estão se pondo sob maldição. E aí Yahová vai ouvir a oração deles. Falou Yahová a Moshe dizendo, fala a toda esta Edá, dizendo, levantai-vos do redor da morada de Corá, Datã e Aviram. E mais uma vez, Moshe levantou-se e foi a Datã e Aviram. Após eles foram os anciãos de Israel, e falou a Edá, dizendo, desviai-vos, peço-vos das tendas destes varões criminosos, e não toqueis nada o que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus erros. Então, mais uma vez, interessados em salvar o povo, que Yahová resgatou com mão forte da escravidão de Mitzrayim, eles vão
falar ao povo, olha, saiam de perto desses homens, porque Yahová já determinou a sentença contra eles. Se vocês querem se salvar, saiam. Aqueles que obedeceram foram livres, escaparam da sentença da destruição. Mas aqueles que, não, vou pagar para ver. Todos são sagrados. Eu acredito nesse discurso, eu acredito nessa pauta, eu acredito nesse projeto. Vamos ver o que aconteceu com eles? Versículo 28. Então disse Moshe, nisto conhecereis que Yahová me enviou, eu sou servo de Yahová, não no discurso. Vamos deixar que Yahová mostre. Nisto conhecereis que Yahová me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todo o Adão, todo humano, e se forem visitados como se visita todo o Adão, então Yahová não me enviou. Mas se Yahová criou uma coisa nova, e a Eretz abrir a sua boca e o tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao Sheol, então conhecereis que estes varões irritaram a Yahová, ou seja, eles se levantaram contra Yahová e não contra Moshe e contra Aharon. E quando Moshe acabou de falar isso, aconteceu. A Eretz se abriu debaixo dos pés dos rebeldes e os tragou vivos, eles e toda a sua casa e toda a sua fazenda, todos aqueles que estavam de pé com um olhar altivo, achando, Moshe está falando aí, mas está achando o quê? Nós também somos sagrados. Nós também vamos para o céu. Nós também somos igreja de Elohim. Nós também servimos a Yeshua. Mas Yahová vai dar a resposta. E eles vão ser tragados, vivos. Então o povo vai temer e vai sair correndo. E assim Yahová vai fazer confirmada a sua escolha sobre os seus servos. Amados, chegamos aqui a um momento final, de tempo que temos para essa mensagem, mas vamos pular para o versículo 40. Na verdade, vamos ver do 37 ao 40 e ver aqui o que Yahová fala no final deste episódio, em que Yahová pôs fim àquela Edá que se rebelou contra Yahová e colocou como alvos os seus servos Moshe e Aharon. Disse a Elazar, filho de Aharon, o ministro, está dando uma ordem aqui, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que erraram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar. Porquanto os trouxeram perante Yahová, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E Elazar tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, ou seja, os rebeldes, e os tenderam por cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da semente de Aharon, se chegue para acender incenso perante Yahová, para que não seja como Corah e a sua Edá, como Yahová lhe tinha dito pela boca de Moshe. Então, mais uma vez, Yahová vai confirmar a sua escolha de Aharon e de seus filhos. E ninguém mais se atreva a tentar prestar um serviço fora da especificação da Torá de Yahová, porque isso será considerado estranho e Yahová não receberá. Assim, amados, aprendamos nós com esses exemplos, seguindo o exemplo aqui de Moshe, que demonstrou calma, equilíbrio, sanidade mental ao se achegar a Yahová, apresentar diante dele, e também a capacidade de interceder até pelos seus inimigos e de manter o seu foco na vontade de Yahová, como um servo verdadeiro deve fazer. Amém? Que Elohim abençoe a todos.